pessoa que está aí do teu lado e diz para ela: que bom que você veio, mas com convicção. Arrocha mesmo a que você olha no olho dela e fala para ela: que bom que você veio. Aleluia. Repete comigo essa verdade, irmão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Pode se assentar, meus amados. Hoje é um dia maravilhoso que nós já estamos juntos na presença do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a ter um pouco de paciência. Hoje nós vamos aprofundar na Bíblia. A Bíblia, ela não servirá para muita coisa se ela não for utilizada na prática, no dia a dia. Só vindo aqui, ouvir a palavra e ficar o resto da semana sem ter essa palavra em nossa mente, ela não vale de nada. O que nós aprendemos aqui no domingo, nas quartas, nos cultos de pulsação, nos encontros das mulheres, nos encontros dos homens, é para ser vivido, é para ser praticado. Aí sim, essa mudança de mente, aí sim, essa transformação vai tirar você de um nível X, colocar no outro nível. Por quê? Porque você está vivendo aquilo que a palavra está te orientando durante os cultos. Hoje nós vamos navegar na palavra, e não serão poucas. Nós vamos navegar primeiro na parte do Antigo Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento, e depois nós vamos ver na prática aonde nós podemos aplicar cada palavra que será meditada hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua palavra lá em Deuteronômio 28, no versículo 13. Deuteronômio 28, 13. Por muitos anos, meu irmão, dentro mesmo da igreja, eu ficava falando com Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde que o Senhor deseja que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Abre teu coração para mim. Eu ficava fazendo essa pergunta para Deus. E passado um tempo, Deus foi me falando na palavra o que Ele quer não só de mim, mas o que Ele quer também de você. E essa noite nós vamos aprofundar na rocha. Qual é o lugar que Ele quer para você? Porque a partir de hoje, se você entender isso, antes de você sair daqui, você vai ter uma visão de futuro infinitamente melhor do que você está tendo no presente. Olha só, lá em Deuteronômio 28, 13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar. Em outras versões está para praticar e cumprir. Só essa parte aí por enquanto, meu irmão, Deus está deixando claro para você. Porque essa palavra, ela não pode ser verdade para mim e ser mentira para vocês. Aqui a palavra é clara. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer te colocar por cima e não por baixo. Logo, Deus quer de você e quer que você se torne um líder nato, embasado na palavra. Deus precisa que você tenha esse entendimento, porque você tem propósito na vida e Ele tem propósito para você. Mas Ele está dizendo nessa noite: ei, eu quero tirar você desse lugar, desse segundo, terceiro ou quinto lugar, e colocar você em lugares altos, em lugares extraordinários, lugares onde você vai ser a estrutura para guiar as pessoas. A palavra está me deixando clara aqui que Deus não criou você para ser o resto da sua vida pequeno. Ele quer que você seja grande,
Tem uma palavra na Bíblia que ele fala: olha, eu vou te dar asas como águia, e você vai voar além das nuvens. É isso que Deus quer para você. Então, meu amado, em nome de Jesus, nunca mais pense que Deus te fez pequeno, porque o seu pai é grande. E se seu pai é grande, o filho não pode ser pequeno. Às vezes você está dizendo para você mesmo, no seu interior: mas por que as coisas não dão certo para mim? Na minha vida nada funciona. Mas eu nasci para ser miserável mesmo. Não acredite nas mentiras que o diabo tem colocado na sua vida. Deus tem lugares extraordinários para todos nós, mas nós precisamos estar alicerçados de uma vez por todas na palavra. Mas Deus quer que eu seja sempre o último, a cauda. Não. Por que Deus coloca dentro dessa igreja empresários de sucesso? É para que você também possa se espelhar na palavra e ver como essas pessoas, e também ser pessoas de sucesso naquilo que Deus te deu. Se é de comércio, no comércio, a palavra que foi liberada aqui, que ainda esse ano vão ter valores extraordinários em relação às vendas, é para você. Mas na sua área, no seu negócio, na sua casa: mas eu não faço nada, eu cuido da minha casa. Então você vai cuidar da melhor forma e vai ter a melhor casa que uma família possa ter. Mas definitivamente, para de pensar que você nasceu para ser pequeno, porque Deus nessa noite está dizendo: eu te escolhi para que você seja cabeça, para que você seja líder. Nós não podemos mais ter aquele pensamento de autocomiseração: eu nasci assim, vou viver assim. Não, meu amado, entenda, essa mudança de mentalidade, ela muda toda a sua estrutura, mas verdadeiramente ela tem que começar daqui, como os Romanos falam. E às vezes você pode ainda estar falando: mas eu não tenho fé para tanto. Meu amado, a palavra fala que Deus já deu o tamanho da fé para você. E fala também: se você tem pouca fé, peça que Ele aumenta. Então faça isso. Então, antes de você pensar: o que será que Deus quer para mim? A resposta está aqui. Eu não sei te falar no que, mas eu sei aonde Ele quer te colocar: em lugares altos, em lugares distantes, em lugares que as pessoas vão olhar para você, vai ter que esticar o pescoço, porque você vai voar alto como águia. Lá em Ezequiel 47, no versículo 3, 5, diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que se davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e se fez passar pelas águas, agora elas davam nos joelhos. E outra vez mediu mais 1000 côvados, e fez passar pelas águas onde davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A nossa vida é como essa palavra. Quando você entender que você nasceu para ser grande, para ser líder, Deus vai te proporcionar a você andar, e as águas no primeiro instante vai estar no teu calcanhar. E uma vez que você começar a ir mais profundo, porque você se desafia e desafia a situação, você poderá dar passos mais longos, e agora a água vai estar nos seus joelhos. Mas os filhos de Deus não se contentam só com isso, eles querem ir além. E agora as águas já vão dar nos lombos, e você se desafia mais um pouco com aquele que está dentro de você, o Espírito Santo. E agora a água já dão nos ombros. E aí você pode estar pensando: mas agora não dá mais para ir. Pode até não dar, meu irmão, mas quando você tem Deus no coração e na sua mente,
você sabe falar para Ele: Senhor, até aqui o Senhor veio comigo, até aqui nós vencemos, agora eu não consigo mais, mas aonde eu não consigo, o Senhor consegue, e nós dois juntos podemos atravessar esse rio. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua situação, eu sei que a palavra me garante que na vida nós temos que sempre estar avançando, nós jamais podemos estar parados. A água para muitos estão permanentemente 1 ano, 10 anos, uma vida toda no calcanhar, e a pessoa não sai do lugar. Meu Deus! No verso anterior nós estamos falando que Deus quer colocar você em altos lugares. Então, se permita, com o Espírito Santo, sendo orientado pelo Espírito Santo, ir mais longe. Permita avançar. Amado, a minha geração, que eu não sei se é X, Y, Z, não sei, mas a minha geração, a gente com 9 anos, 10 anos, aonde eu morava, lá no Despraiado, a gente já tinha carro. Era um carrinho de mão. E nesse carrinho de mão, se eu quisesse ter um dinheirinho de sobra, eu juntava mais um colega e a gente ia catar esterco. E esse esterco a gente enchia o carrinho bem transbordante mesmo, e a gente saía para vender na casa das madame, para colocar nas plantas, e elas pagavam por isso. Mas eu não nasci para ser um catador de esterco para sempre. Eu evoluí, arrumei uma enxada. Aí para quem eu vendia o esterco, tinha que capinar também, eu já aproveitava, já capinava. Mas eu também não nasci para ser um capinador para o resto da vida. Essa mesma pessoa tinha uma loja no centro de Cuiabá, que vendia presente para criança, me chamou para ser um office boy, na época tinha. E eu fui trabalhar com ela, mas eu também não nasci para ser office boy. Mas eu fui nadando naquelas águas, eu fui aprofundando naquelas águas. E hoje Deus me dá a possibilidade de eu selecionar pessoas para 2 empresas, para contratação. Mas eu não fiquei com as águas nos artelhos. E é isso que Deus está falando para você hoje. Ei, filho, eu não criei você de forma tão amável e abençoado para você ficar com a água nos artelhos. Dê um passo a mais, busque mais, porque o povo lá fora está sofrendo. Você que tem seu negócio, muitas vezes o seu negócio não sai daquela mesmice. Procure águas mais profundas. Vamos lá em Lucas 5. Lucas 5, no verso 3 a 6, diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar então as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Com água nos artelhos, você não vai pegar nada. A palavra mesmo está dizendo para você: ei, vai em lugares mais profundos. Em uma versão está dizendo que lá, nesse lugar mais profundo, estão os melhores peixes, estão os maiores peixes. De novo, a palavra está me garantindo o que lá em Deuteronômio está falando: ei, chega de andar por baixo, chega de ficar mendigando, chega de ficar lastimando a vida. Deus está falando para você nessa noite, pelo amor de Deus, vá para águas mais profundas, porque o que você está procurando está lá, mas porque você está sempre na beira e não se arrisca a sequer entrar no barco, você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo
só o que você já tem, sendo que o que o Pai tem para você é muito maior, porque o que Ele pagou lá na cruz, não foi para mim e para você ficar na beira do córrego. Ele quer que você, com coragem, mas sempre com a presença dEle, através do Espírito Santo, vá em águas mais profundas. Muitas pessoas depois dos 50 começam a lastimar. Eu nunca saí do lugar, a minha vida sempre foi horrível. Queira Deus que meus filhos e meus netos sejam diferentes. Se seu filho e seu neto olhar para você, você vai ser referência? Você vai ser referência? Eles podem falar assim: vovô, eu quero ser igual a você. E aí? Muitos personagens na Bíblia começaram a viver uma vida diferente depois dos 80. Então a idade não pode ser um referencial para você desistir, ou para você dar uma desculpa que não pode mais avançar. Não, não. Pais, ensina seu filho o caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele não saia do caminho. Esteja junto com ele nos maiores momentos de desenvolvimento. E eu vou ser sincero para você: os melhores desenvolvimentos não está na ponta dos dedos. Não. Os melhores desenvolvimentos estão no desafio que vocês dois possam estar passando com seus filhos, ensinando, olhando para ele, pegando na mão dele, ensinando. Você que sabe andar de bicicleta, você consegue analisar, eu tenho certeza, como que foi aquela primeira vez que você andou de bicicleta. É inesquecível. Quando você andou pela primeira vez numa moto, eu tenho certeza que você sabe me falar até a cor dessa moto. É isso que Deus quer para nós. Quer que a gente tome decisões, para que a gente vá em águas mais profundas, para que a gente se desafie. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos aqui, e eu estou falando de forma geral. Nós temos jovens que estão perdidos, que não sabem o que fazer, cheio de dúvidas. É natural que se tenha, não vamos apavorar, mas a palavra diz que quando a gente tem conselheiros, a coisa vai bem. Então não fique isso só para você. Compartilhe com teus pais, compartilhe com os teus líderes, compartilhe com os pastores, e vamos junto caminhar. Dúvida na vida a gente sempre vai ter, mas medite na palavra de dia e de noite. Gente, essa frase está comigo a semana inteira, e só no dia de hoje, eu vou ser sincero para você, não menos de 15 vezes essa frase está na minha cabeça: medite na minha palavra dia e noite. Não é para você ficar trancado num quarto exclusivamente e lendo a palavra de dia e de noite, não, mas é aquilo que Deus falar para você, através de um versículo de alguma coisa, você ficar alimentando o seu dia com aquele mesmo versículo. Por exemplo, lance as suas redes em águas mais profundas. Não é isso, Fernanda? Lance a sua rede em águas mais profundas. E essa palavra vai meditando um dia, 2 dias, 3 dias, e Deus vai formando toda uma situação, para que no momento certo você possa dar um mergulho mais profundo e buscar algo que você está ansiando. E Deus fala: ó, eu é que sei o pensamento, os planos, os projetos que eu tenho para você, planos de paz, para dar o final que você procura. Então pega tudo que você tem e consagra ao Senhor. Pai, o meu sonho é isso, eu quero isso, eu anseio isso, mas sobretudo o que o Senhor tem para mim é muito melhor, é muito maior, e eu entrego ao Senhor. Se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der o que eu estou sonhando, eu sei que os teus sonhos são maiores, e eu vou ser maior ainda.
Gente, quando a gente começa a viver essas verdades da palavra, meu Deus, as coisas vão mudando, as situações, e você vai começando a caminhar no mar tão maravilhoso, o mar aonde Ele te protege, aonde Ele te orienta, aonde Ele diz para você o que você tem que fazer, e como, e quando, e onde, e com quem. É maravilhoso quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de errar. Mas você pode me perguntar: mas eu vou passar por aperto? Vai. Vou passar por situações? Vai. Mas Ele te dá uma garantia: ei, venha comigo no barco, porque nós passaremos para o outro lado. Porque você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho, a menos que você queira. Ah, mas a minha situação não tem mais jeito, a minha situação não tem mais solução. Quando estava naquele barco, e Jesus veio andando sobre as águas, quem foi ao encontro de Jesus? Quem? Como Ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso foi pela fé? Não. Ele conseguiu isso foi embaixo de uma palavra, porque Jesus falou para ele: venha. E quando há uma palavra lançada, a coisa já se fez. E quando Jesus falou venha, Ele poderia andar pelas águas, Ele poderia andar Ele poderia andar pelos ares, Ele poderia estar mergulhando o tempo todo, mas Jesus falou para ele: venha. O que nós temos que entender na nossa vida é que nós temos que lançar palavras de bênçãos para a nossa vida, para a nossa situação e na vida do irmão, porque a coisa vai começar a mudar de tal forma que tudo ao seu redor vai mudar. Tudo ao teu redor será transformado. Mas agora eu quero dizer para você aonde que nós temos errado. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado para cuidar da igreja de Deus? Como eu posso ser líder? Como eu posso liderar se a minha própria casa está maculada? A palavra está perguntando isso. Deus está esperando líderes, mas Ele também faz uma pergunta antes: como que você quer liderar se você nem a sua própria casa está liderando? Gente, eu sou meio repetitivo, mas é uma coisa que eu nunca vou me esquecer e eu sempre vou lembrar. Alguns anos atrás, na virada do ano, teve uma palavra-chave que foi falada aqui: arrume a tua casa. Arrume a tua casa. E essa palavra foi para nos nortear o ano todo. Agora, quem não fez isso há 3 anos atrás, mais ou menos, quem não fez isso, não arrumou a sua própria casa, será que conseguiu arrumar em 3 anos a sua própria vida? Não sei, faça uma análise. Mas se nós queremos liderar pessoas, situações, nós temos que começar dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Porque você tem que primeiro cuidar das coisas internas, para você então estar habilitado a cuidar das coisas externas. Do que vale um pastor estar aqui dizendo para você: ei, não fume. E aí ao sair, o pastor senta lá na rua lá e começa a fumar. Então arrume a sua casa. Arrume a sua casa agora, ainda há tempo. Ainda há tempo para se fazer isso. Lá em Mateus 20, Mateus capítulo 20, no verso 25, tem um segredo.
um segredo muito importante que eu preciso que vocês parem para fazer uma reflexão e veja se tem sentido para a tua vida. Mateus 20, 25 diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, ou em outras palavras, líderes, entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Líderes, e hoje, antes de eu subir aqui, o apóstolo chamou sobre essa palavra, liderança. Preste atenção, ele falou sobre isso, e eu estou dizendo aqui para vocês, essa palavra diz: para você ser um líder de excelência, você tem que entender que você tem a responsabilidade e a obrigação de servir, e não ser servido. Nós aprendemos na escola, nós aprendemos na administração, que a forma correta de se analisar um líder é diretoria, CEO, coordenadores, gerentes, e lá embaixo o restante. Não, está errado, nos ensinaram errado. O líder tem que estar lá embaixo, como Jesus estava. Acima dele, ele chamou 12, para que ele pudesse dar sustentabilidade dos 12, e desses 12 foi para 70, e esses 70 multiplicou, e está aí até hoje. O que era um triângulo assim, tornou-se. Você, líder, tem a responsabilidade de saber e entender o que seu liderado está precisando, para que você possa dar a ele tudo o que ele precisa para fazer o que precisa ser feito. Então põe isso na cabeça. Eu quero ser líder, então eu quero servir. Se você já entendeu que Deus quer também que você seja líder, entenda que você também tem que servir. Lá em Hebreus 13, 17, e agora, essa palavra, deixar bem claro, ela não fala com o líder, mas ela fala com o liderado. E lá em Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Oh meu Deus, quando eu peguei para fazer não uma só leitura, mas uma meditação nisso, eu consigo agora entender o que o apóstolo sempre está falando, porque é eles que cuidam de nós espiritualmente, é eles que deixam muitas vezes de viver a vida deles para estar conosco. Então nós temos que obedecer os nossos líderes e nos submeter à autoridade deles. No verso posterior diz assim: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nós não sabemos muitas vezes quanto a nossa liderança, no final de uma temporada, no final de um culto, no final de uma situação, eles fecham, eu falo como líder também, se fecham no quarto para chorar devido a situações que ocorrem no nosso meio. Às vezes uma coisa tão pequenininha se transforma num monstro gigante, e pessoas acabam até saindo da nossa igreja. Você que é pai, você é um líder, você com certeza também já passou por isso. Então nós temos que obedecer os nossos líderes. Como liderados, nós temos que respeitá-los e obedecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu vou falar aqui uma sequência de 9 chaves. Ou eu poderia também falar como 9 argolas de uma corrente, porque uma vai estar interligada com a outra. Se você, e eu tenho certeza que você vai entender isso, pega isso para a tua vida, aquilo que eu falei. Não adianta a gente ficar vindo aqui, ouvindo a palavra e não praticar. Agora eu vou cair para a parte prática, porque eu também tenho entendido que o Evangelho não é um romance, que você senta, lê, até imagina. Você pode ler, pode sentar, mas você tem que praticar. Você tem que praticar, mas para isso você tem que entender o conceito das coisas. Se nós estamos falando de líder e liderança, nós precisamos entender o que é uma liderança. E a liderança é a habilidade de influenciar. Habilidade de influenciar quem? Pessoas. Para quê? Para executar ações entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Opa! Liderança tem que ter habilidade e tem que saber influenciar pessoas. Para quê? Para executar determinadas tarefas de forma harmoniosa. E essas tarefas têm que ser para o bem comum. Agora eu consigo entender no mês de julho, quando a gente tem os nossos eventos aqui, não só no mês de julho, vou pegar como exemplo o mês de julho, que nós temos as nossas ministrações especiais aqui nos nossos eventos, conferência. Aí eu consigo entender quando a gente precisa de 5 homens para a gente pintar as paredes. A alegria que é quando a gente vem. É um tempo diferente que a gente senta, conversa, almoça junto, se suja pintando, limpando, depois esfregando. Isso leva dias, e nesse dia fica marcado para a nossa vida. Eu fui convidado no início do ano a participar de um evento como esse, onde um líder me convidou para estar junto. Me convidou, eu e mais alguns aqui da igreja, para destelharmos uma casa. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu só sinto porque ele não me convidou mais. Mas nós destelhamos num dia, mais ou menos uns 7 a 8 homens. Desmontamos uma casa inteirinha. Tivemos um momento de um almoço embaixo de uma sombra maravilhosa, onde nem todo mundo precisa fazer a mesma coisa, que nem todo mundo tem habilidade das mesmas coisas, onde um irmão fez o melhor churrasco que eu já comi, ele sabe, onde a irmã fez o melhor arroz e feijão, onde os outros irmãos fez a melhor oferta naquele sol quente, tirando telha. Os corajosos subiam no telhado, que não tinha medo de altura, ou tinha e não falaram nada, e os outros pegando telha ali, ó. Gente, foi a melhor coisa que tinha. E eu vou falar para você o porquê que isso também é importante. Então, para liderar, tem que ter habilidade e influenciar pessoas. Mas tem um detalhe também. A liderança tem 2 perfis, 2 características importantes que vocês vão ver. E aí eu desafio vocês a fazer uma autoanálise. Primeiro, para ser líder, você tem que saber ouvir. Para ser líder, você tem que saber ouvir. Como a gente identifica alguém que parece ser líder, mas não é? No meio de uma conversação, começa a interromper outras pessoas. A gente nem acabou de fazer a pergunta, a pessoa já sabe de uma resposta em relação a uma pergunta que nem foi concluída. Além de ser isso uma falta de educação tremenda. Então, para ser líder, ouça. No momento certo, peça a palavra. Pergunta se realmente é isso que você entendeu e faça as suas ponderações. Então, para ser líder, precisa de saber ouvir, coisa que nós não aprendemos, ninguém ensinou a nós na escola. E às vezes, num diálogo, nós falamos mais alto, nós interrompemos, e quando a coisa não está nos agradando, a gente começa até a gritar. Isso não é papel de líder, isso é papel de quem tem poder. E geralmente quem tem poder é chefe. O segundo item é servir. Quando eu sei ouvir e entendo o que o outro lado está me falando,
na minha mente, eu já crio soluções e pergunto para ela: eu estou entendendo que a situação é essa. Se a gente te oferecer isso, vai ajudar? Então eu vou servir. É fundamental que nós entendamos isso. Quando eu falo que para ter liderança precisa ter habilidade, eu preciso entender o que é ter habilidade. E aí, Luciano, habilidade significa capacidade de ser aprendida e desenvolvida por alguém que tem o desejo e pratique as ações adequadas. Então, habilidade é uma capacidade. Se é uma capacidade, eu posso aprender. Aí vem uma palavra que foi falada aqui hoje: eu tomo a decisão ou não de eu aprender. Eu tenho essa liberdade. Mas os filhos de Deus, na humildade, querem sempre estar aprendendo. E aí, de novo, a gente vai voltar nas águas dos arteiros. Eu preciso ter habilidade para ir para o próximo nível. Eu preciso aprender algo diferente para me ir para águas nos joelhos. Depois eu vou precisar aprender algo diferente para ir para águas nos lombos, e vice-versa, e mais ainda. Influência é o poder de influenciar ou modificar o pensamento de pessoas. Quando me convidaram para destelhar aquela casa, naquele sol quente danado de rachar, e eu já tenho pouca capilaridade, gente do céu, eu fui sorrindo. Eu só coloquei um pano na cabeça, uma luva na mão, uma botina no pé, e fui. Por quê? Porque essa pessoa, esse líder, ele tem a capacidade de influenciar. Ele pode até não estar usando muito como deveria, mas ele tem essa capacidade de conseguir juntar pessoas, de estar juntos para executar uma tarefa. Líderes, você tem essa responsabilidade de influenciar pessoas, porque sem pessoas você não consegue, não tem por que ser líder ou liderar alguém. Muitos querem liderar, mas pelo poder. Não faça isso. Não faça isso. No meio, qualquer lugar que você olha, principalmente para o lado político, quem tem poder, olha o resultado. Porque poder não é ter autoridade. Quem tem suas empresas aí, tem seus funcionários, você não pode utilizar em qualquer ambiente que tenha pessoas, você não pode utilizar do poder, você tem que usar autoridade. Por quê? Porque poder é a capacidade de forçar, de coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da posição que exerce, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. O poder pode ser vendido, comprado, dado e tomado. O poder corrói relacionamentos, e nós vamos falar sobre relacionamentos. Poder corrói relacionamentos. Como é que estão seus relacionamentos? Será que você exerce influência, poder ou autoridade com as pessoas? Autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa de sua influência. Autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, seu caráter. E caráter, e aí ele volta para a Bíblia. Caráter é algo extraordinário, porque caráter, quem tem caráter tem paciência. Quem tem caráter é responsável. Quem tem caráter é bondoso, é cuidadoso. Quem tem caráter é confiável. As pessoas podem confiar em mim? As pessoas podem confiar em você? Como é que você se vê em relação ao seu caráter? Me fizeram uma pergunta importante: quais são as qualidades que um bebê nasce? Fala, pastor, responda essa. Quais são as qualidades que um bebê nasce? Nenhuma. Nenhuma. Porque qualidades são comportamentos. E comportamentos, você decide ao que ter. Você decide ser educado. Você decide ser bondoso. Você decide ser paciente. Você decide ser amoroso. Então você decide quem você quer ser como líder. Você decide quem quer ser como liderado.
Só tem mais um detalhe: liderar é conseguir que as coisas sejam feitas por pessoas. Só que ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas façam através delas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: tarefa e relacionamento. Você só vai liderar porque tem uma ação, pessoas, mas terá uma ação a ser executada. Mas entenda isso: essa ação, ou nessa ação, você vai exercer o seu relacionamento. Eu estou aqui por causa de um relacionamento, não só de um, mas eu estou aqui porque um dia alguém foi na minha casa, sabia do que eu estava passando, estendeu a mão, falou desse Jesus. Essa pessoa tinha caráter, ele tem até hoje, porque não morreu, está muito vivo. E eu aceitei esse convite, e aceitei me relacionar com essa pessoa. Na nossa vida tudo é relacionamento. Se você vai pedir um emprego, 90% é indicação, é relacionamento. Somente 10% vai ler o seu currículo. Se você não tiver relacionamento, não há casa que você vai querer ir destelhar. Vai não. Não tem jeito. O relacionamento abre portas. Liderar é executar. Relacionamento, melhor dizendo, é o que vai fazer toda a diferença. Relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunhão. Convivência, comunhão. Relacionamento, convivência, comunhão. Muitas vezes nós não temos relacionamento porque nós não convivemos com as pessoas e nem queremos ter comunhão com essas pessoas. Como eu posso me relacionar? Não tem como ter relacionamento se eu não tiver convivência, se eu não tiver comunhão. Não tem como eu ter relacionamento se eu não tenho comunicação. Não tem como eu ter relacionamento se as ideias não baterem e se as coisas não forem recíprocas. Essa mesma pessoa que fez a pergunta que eu falei há minutos atrás, ela me fez uma outra. É possível se relacionar bem com alguém que eu não confio? Aí vem a confiança. Como que eu vou me relacionar com alguém que eu não confio? Não tem como. Então a confiança é algo para ficar marcado na nossa vida também. Eu preciso entender o que é confiança. É uma característica da personalidade que pode ser entendida como acreditar, estar seguro ou ter certeza sobre algo ou alguém. Quantos relacionamentos bons você tem com quem você não confia? A minha resposta foi nenhum. Eu não consigo. Porque se eu não confio, eu não tenho como ter confiança, relacionamento. Logo, todos os tópicos acima que eu falei para vocês vão por água abaixo. E aí, para finalizar, de todos esses tópicos que eu vou falar um por um novamente aqui, elencar, tem um que é sobremaneira importante: honra. Se nós estamos falando de liderança, liderados, nós precisamos entender o que é honra. Será que existe honra da minha parte para com o meu líder? Será que existe honra da minha parte para com o meu próximo, para com a minha esposa, para com o meu filho? Porque se você não entender o significado de honra e você não viver, o resto também não vai. Honra na Bíblia significa estima, valor ou grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito essa pessoa. Será que você tem valorizado seus líderes? Na sua empresa, na sua casa, na sua comunidade, no seu ministério? Se não houver honra, todos os outros tópicos
vai por água abaixo. Eu falei para vocês que eu ia passar 9 chaves, ou 9 argolas de uma corrente. Eu falei para vocês que é preciso ouvir, servir, ter habilidade, que é comportamento, influenciar pessoas, ter autoridade e não poder, ter caráter, saber se relacionar, ter confiança, ser confiável e honrar. Se vocês pegarem essas 9 palavras e implantar na sua vida, eu vou dizer para vocês, quando as águas estiverem no ombro e você precisar, achar que você não consegue mais nadar, com esses atributos, o Espírito Santo do Senhor vai te honrar de tal forma que Ele vai atravessar você do outro lado, ou a nado, ou a canoa, ou a barco, isso não importa, mas você vai chegar do outro lado vivo, porque com esses atributos é o que o Pai espera que você tenha. Essas são as partes que eu falei para você, que nós temos que colocar o Evangelho em prática. Uma coisa é nós não sabermos da palavra, mas agora que você sabe, não tem mais desculpa. Eu preciso honrar meus líderes. A vontade de Deus é que eu seja grande, que eu seja um líder. Para quê? Para levar a palavra a todas as pessoas. Você precisa ser líder para levar a palavra a todos, aqui dentro e fora desse ambiente. Toda liderança começa e termina em Jesus. Toda liderança começa e termina em Jesus. Por quê? Porque Jesus é amor. Eu falei para vocês de comportamento, e olha o que 1 Coríntios 13 diz: o amor é paciente. Se Jesus é amor, Jesus é paciente. Jesus era líder? Sim. Então eu posso aqui fazer uma tipificação. O líder é paciente, o líder é benigno, o líder não se arde em ciúmes, o líder não se ufana, não se soberbece, o líder não se conduz inconveniente, o líder não procura os seus próprios interesses, o líder não se exaspera, o líder não se ressente do mal, o líder não se alegra com a injustiça, mas o líder se alegra com a verdade. Mas é bem verdade que o líder tudo sofre, mas o líder tudo crê, e que o líder tudo espera, e por amor o líder tudo suporta. Líderes desta casa, não se esqueça que primeiro você é líder da sua vida, mas deixe o Espírito Santo te conduzir aonde, quando, com quem Ele quer. Busque obter esses 9 chaves na tua vida, e busque ter uma vida digna de que Cristo tem para você. Mas de uma vez por todas, e aí você fica de pé, de uma vez por toda, não fique parado, não fique parado jamais, saia da superfície, saia das águas rasas. Essa igreja, ela vai conseguir ir muito além, quando os verdadeiros líderes que já tem aqui, entenderem que Deus quer colocá-los em lugares mais altos. Mas para isso, entenda, você não pode jamais ficar parado. E eu estou falando desde os jovens, eu estou falando desde as pessoas recém-casadas, eu estou falando para os mais maduros, eu estou falando para os anciões. Não fique parado, porque se você não sair da superfície, você jamais vai conseguir os maiores e melhores peixes. Eu tomei uma decisão um dia de aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus e me entreguei para que Ele tomasse conta de todas as áreas da minha vida. E assim tem sido todos os dias, ao amanhecer e ao dormir.
E eu confesso a você que desde quando eu tomei essa decisão, a minha vida nunca foi a mesma. Eu tenho obstáculos, sim, eu tenho obstáculos, tenho desafios, tenho e não são poucos, mas eu sei quem está comigo, porque quando eu estava na caverna lá dos leões, eu sei quem estava lá comigo. Quando eu fui para a fornalha, eu sei quem estava lá comigo. E hoje, assim como Daniel, mesmo ele estando no ambiente de prisão, Deus colocou ele para liderar. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer levantar nessa casa aqui Josés, que mesmo estando na casa de Potifar, no que ele colocava a mão, ele era líder. Prenderam José e dentro da própria cadeia, ele liderava, todo mundo ouvia.